Capítulo 3. Passeando pela manhã, num momento de tranquilidade. A luz do início da manhã tocou as torres altas de Aimir e as fez cintilar. Cada torre era de um tom diferente. Havia 1000 cores suaves, cor-de-rosa, amarelo pólen, púrpura, verde pálido, violeta, marrom, laranja, azul, branco e dourado. Todas lindas à luz do sol. 2 cavaleiros deixaram a cidade dos sonhos para trás e cavalgaram para longe das muralhas, pela relva verde até uma floresta de pinheiros onde, por entre os troncos sombrios, um pouco da noite ainda persistia. Esquilos se agitavam e raposas rastejavam para casa, os pássaros cantavam enquanto as flores abriam suas pétalas enchendo o ar com um perfume delicado. Alguns insetos vagavam preguiçosamente. O contraste entre a vida na cidade e esta rusticidade preguiçosa era enorme, e parecia espelhar alguns dos contrastes existentes na mente de pelo menos um dos cavaleiros, que agora desmontava e puxava seu cavalo, afundando os pés em uma massa de flores azuis. Elric? Você já vai parar ainda tão perto de Aimir? Ele sorriu de volta por sobre seu ombro. Por enquanto sim. Nossa viagem foi muito às pressas. Quero organizar meus pensamentos antes de prosseguir. Como você dormiu a noite passada? Muito bem, Simoril, apesar de que devo ter sonhado sem me dar conta, pois havia algumas imagens em minha mente quando acordei. Mas afinal, o encontro com Irkun não foi nada agradável. Você suspeita de que ele planeje usar feitiçaria contra você? Elric deu de ombros. Eu saberia se ele conjurasse algum tipo de feitiço contra mim. E ele conhece o meu poder. Duvido que iria se atrever a empregar algum tipo de magia. Ele tem razão em acreditar que em você ele não pode usar seu poder. Ele vem tentando atingi-lo em sua personalidade por tanto tempo. Não é perigoso que ele comece a dar atenção às suas habilidades? Testar sua feitiçaria assim como testa a sua paciência? Elric franziu a testa. Sim, suponho que esse perigo exista. Mas não ainda. Ele não ficará contente até que você esteja arruinado, Elric. Ou até que cause sua própria ruína, Simoril. Elric se curvou e pegou uma das flores. Ele sorriu. Seu irmão está inclinado a extremos, não é? Como o fraco que odeia a fraqueza. Simoril entendia o que ele estava dizendo. Ela desmontou e veio em sua direção. Seu vestido fino combinava quase que perfeitamente com a cor das flores através das quais ela se movia. Ele entregou-lhe a flor e ela aceitou, tocando as pétalas com seus lábios perfeitos. E como o forte que odeia a força, meu amor. Irkun é parte da minha família e ainda assim eu te dou este conselho, use sua força contra ele. Eu não poderia matá-lo. Não tenho esse direito. O rosto de Elric demonstrava uma expressão bastante familiar. Você poderia exilá-lo. Exílio não é o mesmo que a morte para um Melniboniano? Você mesmo falou sobre viajar para as terras dos jovens reinos. Elric riu um tanto amargo. Mas talvez eu não seja um verdadeiro Melniboniano. Irkun já disse isso tantas vezes. Ele odeia você, porque você é contemplativo. Seus pais eram contemplativos, e ninguém negou que eles foram bons imperadores. Meu pai fazia com que os resultados de sua contemplação não interferissem em suas ações pessoais. Ele governava como um imperador devia governar. Também teve a oportunidade de tornar Melniboné grande novamente. Se ele ainda fosse imperador, estaria embarcando em uma campanha de conquista para restaurar para o nosso comércio a sua antiga relevância, ampliar nosso poder. E é isso que a maioria de nosso povo quer. É meu direito negar esse desejo? É seu direito fazer o que pensa, pois você é o imperador. Todos que são leais a você pensam igual a mim. Talvez a lealdade deles esteja mal direcionada. Talvez Irkun esteja certo e eu irei trair essa lealdade, trazer desgraça à Ilha do Dragão. Seus olhos vermelhos e melancólicos olhavam diretamente nos dela. Talvez eu devesse ter morrido quando deixei o útero de minha mãe. Então Irkun iria se tornar o imperador. O destino foi enganado. O destino nunca é enganado.
O que aconteceu, aconteceu porque o destino assim o desejou, se é que existe mesmo uma coisa como o destino e que as ações dos homens não são meramente uma reação às ações de outros homens. Elric respirou fundo e olhou para ela com uma expressão tingida de ironia. Sua lógica leva você para muito perto da heresia, Silmaril, já que temos de acreditar nas tradições de Melniboné. Talvez fosse melhor se você esquecesse essa amizade comigo. Ela gargalhou. Você está parecendo meu irmão. Está testando meu amor por você, meu senhor? Ele voltou para cima de seu cavalo. Não, Silmaril, mas aviso para que você própria teste seu amor, pois sinto que a tragédia implícita neste nosso sentimento. Quando ela se virou para trás de cima da sela, sorriu e balançou a cabeça. Você vê desgraça em todas as coisas. Não pode aceitar as coisas boas que lhe foram concedidas? Já são tão poucas, meu senhor. Sim. Tenho de concordar com isso. Eles se viraram em suas celas ao ouvirem o som de cascos atrás deles. A alguma distância, viram um grupo de cavaleiros vestidos de amarelo cavalgando confusamente. Era a guarda deles, que eles haviam deixado para trás, para que pudessem cavalgar sozinhos. Vem! Gritou Elric. Vamos atravessar a floresta para além das colinas e eles nunca irão nos encontrar. Eles esporearam seus corcéis através da selva banhada pelo sol e subiram as encostas íngremes de uma colina, descendo pelo outro lado para depois chegarem a uma planície com arbustos de frutas exuberantes e venenosas, com um brilho azul arroxeado, uma cor noturna que nem mesmo a luz do dia poderia dispersar. Havia muitos desses frutos e ervas peculiares em Melniboné e era para algumas delas que Elric devia sua vida. Outras foram utilizadas para poções de feitiçaria e haviam sido semeadas gerações antes pelos antepassados deste. Agora poucos melnibonianos saíam de Aimir para coletar essas plantas. Só os serviçais visitavam a porção maior da ilha, buscando as raízes e os arbustos que faziam os homens sonharem sonhos monstruosos e magníficos, pois era em seus sonhos que os nobres de Melniboné encontravam a maior parte de seus prazeres. Eles sempre foram uma raça mal-humorada e introspectiva, e foi por essa qualidade que Aimir veio a ser chamada de Cidade dos Sonhos. Lá, até mesmo os serviçais mais humildes mastigavam as frutas para que lhes provocassem o esquecimento e, desta forma, fossem facilmente controlados, depois eles acabaram por se tornar dependentes de seus sonhos. Somente o próprio Elric recusava tais drogas, talvez porque ele precisasse de tantas outras apenas para continuar vivo. Os guardas se perderam atrás deles, e assim que atravessaram a planície de arbustos, reduziram a marcha até chegar aos despenhadeiros e depois ao mar. O mar brilhava e languidamente lavava as praias de areia branca abaixo dos penhascos. Aves marinhas rodopiavam no céu claro e os seus gritos eram distantes, servindo apenas para enfatizar a sensação de paz que tanto Elric e Silmaril agora experimentavam. Em silêncio, os amantes guiavam seus cavalos por caminhos íngremes até a praia, e lá apearam os cavalos e começaram a caminhar pela areia, os cabelos dos dois, o dele branco, o dela negro, balançando ao vento que soprava do leste. Eles encontraram uma grande caverna que captava os sons que o mar fazia e respondia com um eco sussurrante. Tiraram suas vestes de seda e fizeram amor ternamente à sombra da caverna. Ficaram deitados abraçados até que o dia esquentou e o vento diminuiu. Então foram se banhar nas águas, preenchendo o céu vazio com suas risadas. Quando ficaram secos e foram se vestir, notaram que o horizonte estava muito escuro e Elric disse: Vamos nos molhar novamente antes de voltarmos a Aimir. Não importa o quão rápido cavalguemos, a tempestade vai nos pegar. Talvez devêssemos permanecer na caverna até que a tempestade acabe. Sugeriu Silmaril, chegando perto dele e encostando seu corpo delicado junto ao dele. Não. Disse ele. Devo voltar logo, pois há poções em Aimir que devo tomar para o meu corpo reter alguma força. 1 ou 2 horas mais, eu vou começar a enfraquecer. Você já me viu fraco antes, Silmaril. Ela acariciou seu rosto e seus olhos estavam complacentes. Sim. Já vi você fraco antes, Elric. Venha, vamos buscar os cavalos. No momento em que chegaram aos cavalos, o céu acima deles estava cinza e cada vez mais escuro em direção ao leste. Eles ouviram o rosnar do trovão e o estrondo de um raio. O mar estava atormentado como se infectado pela histeria do céu.
Os cavalos bufaram e bateram com força seus cascos na areia, ansiosos para irem embora. Assim que Elric e Simoril montaram nas selas, uma chuva pesada começou a cair sobre suas bocas, espalhando-se por suas capas. Então, logo passaram a cavalgar a toda velocidade de volta a Ymir, enquanto os relâmpagos faziam brilhar o ambiente ao redor deles e trovões rugiam como um gigante furioso, como um grande e antigo senhor do caos abrindo caminho selvagemente para o reino da terra. Simoril olhou para o rosto pálido de Elric, iluminado por um momento pelo brilho do céu em chamas, e sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento ou a chuva, pois parecia para ela, naquele segundo, que o sábio gentil que amava tinha sido transformado pelos elementos em um demônio infernal, em um monstro com apenas uma aparência de humanidade. Seus olhos rubros chamejavam de seu crânio branco como as chamas do próprio inferno, o vento jogava seu cabelo para cima, formando a crista de um sinistro capacete de guerra e, por um artifício da luz dos relâmpagos, sua boca parecia distorcida em uma mistura de raiva e agonia. E de repente Simoril entendeu. Ela percebeu, bem lá no fundo, que o passeio daquela manhã foi o último momento de paz que os dois jamais iriam experimentar novamente. A tempestade era um sinal dos próprios deuses, um aviso de tempestades que viriam. Ela olhou novamente para o amante. Elric estava sorrindo. Ele levantou o rosto para que a chuva quente caísse sobre ele, em uma cena onde a água espirrava sobre sua boca aberta. Era um riso leve e natural como o de uma criança feliz. Simoril tentou rir também, mas teve de virar o rosto para que ele não visse o início de choro que lhe acometeu. Ainda estava chorando quando avistaram a Ymir, que se mostrava uma silhueta escura e grotesca contra o claro e imaculado horizonte a oeste. Fim do capítulo 3.